bem com vocês? Estamos aqui com a doutora Cláudia Berlim, também conhecida como minha orientadora também, agora participante do meu projeto. E a doutora Cláudia sabe muito sobre genética, então a gente tem que aproveitar esse espaço para trazer um pouco de conhecimento sobre genética clínica, genética do comportamento, porque a doutora Cláudia é psicóloga. Quais são os tipos de mutação genética mais comuns que podem acontecer? O que acontece ali no DNA? Então, existem das mutações conhecidas, acho que a gente pode falar das deleções, né, que são perdas de material genético, ou das translocações, quando você tem um material genético que troca com o de outro cromossomo, né, você tem uma troca de componentes entre os cromossomos, você tem também, além das deleções, das translocações, você pode ter inversões dentro de um mesmo cromossomo, então são alterações que acontecem na hora de desenvolvimento do embrião e que podem levar a alterações morfológicas muito importantes, né? São erros de cópia mesmo. São erros de divisão, sabe? Na hora de divisão, de formar as células filhas, digamos assim, que você tem essas alterações genéticas, né? E tem alguma coisa que uma mulher que esteja grávida nesse momento possa fazer para evitar esse tipo de coisa? Sempre se fala muito nas causas possíveis das mutações, né? Tem questões que são inerentes ao desenvolvimento, por exemplo, que podem levar a um risco aumentado para mutações, que são gestações, né, com idades mais avançadas, nas mulheres e nas mães e nos pais, né? Existem exposição a agentes ambientais como radiação, então, mas muitas vezes não se sabe muito bem, né? O que a gente acha importante é a alimentação, cuidar, evitar remédios ou medicações, que são, mas muitas vezes a gente não tem muito como definir isso melhor, né? Quais são as doenças, as alterações genéticas mais comuns? Então, existem as alterações que têm a ver com o número de cromossomos, né? Então, existem as doenças que são, há um cromossomo adicional, né, junto dos pais, por exemplo, um dos mais conhecidos é a duplicação do cromossomo 21, né? Quando você tem uma trissomia do cromossomo 21, que é o caso da síndrome de Down. Existem outras doenças que há uma ausência de um cromossomo esperado, como é o caso da síndrome de Turner, né? Que em vez de 2x, as meninas só têm um x, né? E agora existem muitos mosaicismos, né? Linhagens de células que variam tendo e não tendo os 2x, né? Então, existem às vezes polissomias, como no caso da síndrome de Klinefelter, que você tem 2x e um y, ou variações desse quadro. Existem situações que você tem 4x, por exemplo, e o y. Então, existem doenças que envolvem alterações no número de cromossomos, né? Essas são as mais comuns? Essas são algumas. E outras são as doenças causadas pelas mutações, né? Por exemplo, uma das mais conhecidas é a síndrome de Williams, né? Que é uma microdeleção no cromossomo 7. Então, esses quadros são associados a fenótipos, né? Que são um conjunto de sinais físicos ou comportamentais que são muito associados a essas condições genéticas, sabe? Então, você pode ter tanto alterações no número de cromossomos quanto nas mutações que a gente falou. E no caso de cada condição, cada doença, vai ter uma implicação comportamental bem característica. É o que a gente chama do fenótipo comportamental, né? O fenótipo neurocognitivo, neurocomportamental, tem a ver não com as manifestações físicas, como costumam ter mesmo nessas síndromes, seria um lábio aumentado, mais grossinho na Williams, por exemplo, ou uma voz mais como eu estou agora,
entre as crianças com Williams, mas você pode também ter características comportamentais. Mais uma vez exemplificando na síndrome de Williams, as crianças podem ser muito friendly, né, muito amigáveis, né, muito afetuosas, gostam muito de conversar, mas ao mesmo tempo a linguagem ser muito frágil em termos de narrativa, de conteúdo, né, ser aquela comunicação muito superficial. E outra característica comum é que eles costumam ter boas habilidades auditivas, até habilidades musicais mais especiais. Então, eventualmente, nas síndromes a gente encontra um conjunto de também características cognitivas e comportamentais muito característicos. Né? Certo. Tem o ônus e o bônus, né? E isso nos ajuda não só no diagnóstico, mas também no acompanhamento em longo prazo. Né? Então, entender as habilidades e fragilidades que podem ser esperadas numa determinada síndrome ou condição genética vai ser importante para a gente integrar estratégias de intervenção, né? Se beneficiar das habilidades como possibilidade de estimular habilidades compensatórias, né? Algumas alterações psicológicas, como depressão, ansiedade ou transtornos psiquiátricos mesmo, podem ter base genética? Então, a gente sempre fala de sim, né? Existe uma questão genética, mas se discute também muito as bases epigenéticas, né? Então, a epigenética seria o quanto que o ambiente, desde o ambiente intraútero, ou seja, modificações ambientais podem alterar as expressões dos genes, né? Exatamente. Então a gente pode encontrar situações de ansiedade, de depressão, que podem ter a ver, às vezes, com situações da avó, né? Porque quando a mulher está gestante, por exemplo, de uma menina, essa menina tem os seus ovócitos em formação. A mulher nasce com os seus ovócitos, né? Que vão gerar depois os óvulos. Então, às vezes, uma situação vivida com uma mulher pode ter um efeito transgeracional, né? Trazendo algumas questões comportamentais bem mais na sua descendência. Né? Então, sim, a gente sabe que quanto mais pessoas com uma determinada condição genética uma família, aumenta o risco de ter nas descendências, mas a gente fala também muito das questões de epigenética, né? Então, se discute mais do que hereditariedade, seria esse conceito de herdabilidade, né? O quanto o ambiente e genética, né? E genoma, enfim, se integram na determinação de condições psiquiátricas futuras, né? Essa é uma questão que pode ser prevenida, né? Se uma mulher sabe que está grávida, ela pode começar a ter uma vida mais tranquila, tentar não se estressar tanto, para não ter tanto impacto ambiental sobre esse feto em formação, né? A gente sabe que alguns dos fatores mais conhecidos que podem realmente influenciar o desenvolvimento do feto seria o uso de algumas medicações, né? Na gestação ou realmente a exposição a estresse mais contínuo. A gente sabe que na nossa sociedade, se não passar por estresse é meio difícil, né? O que a gente pode entender da importância da família, né? Do pai, da gente encontrar um apoio familiar para favorecer essa gestação, né? E cuidar dessa mãe. Então, são possibilidades que a gente tem de intervenção familiar, de orientação da mãe para que ela tenha a melhor gestação possível. Embora a gente saiba que essas questões são no dia a dia muito difícil, né? Então talvez se aumente o estresse da mãe dela ter que não se estressar. Lidar com algumas coisas familiares, né, nesse momento. A gente está vivendo um momento na ciência aí que parece muito promissor, né? Mas será que um dia a gente vai ter terapias genéticas para algumas condições? Existem alguns procedimentos já sendo refletidos, principalmente na parte de
genética relacionada à oncologia, de você fazer algumas modificações de edição mesmo, de genes, né, enfim. Mas essas são possibilidades muito promissoras, mas que levantam, ao mesmo tempo, um problema ético muito importante, né? Sim. Se você pode fazer agir de qualquer forma sobre a possibilidade de você modificar geneticamente uma pessoa, se você abre essa porta para qualquer coisa, o risco é que você pode abrir para outras ideias, né? Por exemplo, você definir cor dos olhos, e o que a pessoa vai gostar, ou se vai ser menino ou menina, quais são as possibilidades que isso vai trazer. Então isso traz um problema ético muito grande, né? Sim. E ao mesmo tempo, as pessoas falam, se eu puder evitar que uma pessoa tenha uma doença grave no futuro, por que eu não posso fazer isso, né? Mas é sempre uma questão muito séria, porque se você abre uma possibilidade de modificação, você abre, né, de genética precoce, também poderia pensar, você está abrindo, autorizando a ideia de uma eugenia. Né? Exatamente. A história mostra que essas coisas não deu muito certo, né? Parece que não é uma boa ideia tentar fazer isso. Mas enfim, né? Se a gente conseguisse manter isso apenas para condições de alteração de doenças realmente genéticas ou prevenir doenças futuras, ainda é muito uma boa ideia, né? Se a humanidade aceitasse ficar por aí, né? E os interesses, né? Ah, sim, porque, né, imagina, né, o que uma empresa ganha vendendo lentes de contato, uma empresa de alteração de genes poderia mudar a cor dos meus olhos permanentemente em 2200, sei lá. Assim, a gente não sabe, né? Até que ponto chega, né? Tem muitos filmes falando sobre essas questões. Pois é, tem muita coisa. E livros antigos, né? O Admirável Mundo Novo, né? Já falava disso, dessa questão há muito tempo. Então, a gente tem que refletir muito sobre essas novas tecnologias e as aplicações que elas podem ter, né? Sim. E tem alguma doença genética bem rara, assim, que seja interessante a gente comentar? Então, das doenças raras, a gente está vendo aí as alterações metabólicas, né, que tem se beneficiado bastante com os estudos genéticos no sentido de identificar possibilidade de tratamento por reposição enzimática, né, que melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Tem uma doença que nem é tão rara assim, mas é menos conhecida, que é a síndrome de deleção do cromossomo 22. Dentro das síndromes de microdeleção a mais comum, então a incidência não é tão pequena assim na população. O que é interessante nessa condição genética é que há um risco de esquizofrenia bastante aumentado, né? Então, isso tem atraído muito a atenção dos pesquisadores na área da psiquiatria, da neuropsicologia, da genética, para tentar identificar variáveis prodrômicas, por exemplo, dentro do estudo neuropsicológico, poderiam ver quais desses indivíduos poderiam evoluir mais tardiamente sinais de esquizofrenia, e ou entender essa relação aí mais genética, mais de um jeito mais dentro do modelo clínico, né? Sobre a gênese da esquizofrenia. Nossa, que interessante isso. Isso é uma condição que a gente vem estudando aqui no nosso grupo, né? Nosso grupo. Que a gente tem uma parceria aqui da psicobiologia com a morfologia, né, com os departamentos da universidade, e a gente tem integrado a avaliação neuropsicológica, que é a avaliação de habilidades de atenção, memória, visoconstrutivas, né, de desempenho intelectual, numa amostra grande de pacientes, tentando associar com o tamanho das deleções. Nossa, que legal. Para verificar o quanto que a gente pode encontrar uma associação entre um fenótipo e um genótipo nessa condição clínica, né?
E a ideia é, se a gente encontrar mais precocemente, ainda na infância, uma caracterização de um funcionamento neuropsicológico específico, quem sabe são aquelas crianças que a gente precisa acompanhar mais de perto, né? Que teriam talvez um indicativo de uma propensão à esquizofrenia que iria surgir, por exemplo, na adolescência. Mas esses são estudos iniciais que a gente está desenvolvendo, né, e dando continuidade aqui em termos de pesquisa. Teremos artigos interessantes em breve. Estamos debatendo em um vídeo paralelo, provavelmente, o que nos faz humanos, realmente. Se viesse uma raça alienígena e pousasse na Terra, nós vamos escravizar todas as espécies que não são humanas. O que é um humano? Qual é a definição de humano? Tá, um humano é o que tem esse DNA. Então as mutações vão tirar a humanidade de você? Sabe? Olha, o que nos faz humanos não é os genes, né? Com certeza não é. O que faz nos humanos, que na verdade nos faz talvez primatas ou seres vivos, né? É um conjunto de habilidades, de variáveis comportamentais, do meu ponto de vista, que começa pelo comportamento social, né? Sim. E que a gente compartilha com várias outras espécies, né? O que nos faz, que nos tornou possível nosso desenvolvimento como humanos, né, e como primatas, é viver em sociedade, viver em grupo, né? E viver com atitudes pró-sociais, né? Refletir o que pode ser importante não para mim sozinho, né? Sozinha, apenas para mim, mas o quanto isso é importante para o grupo ao qual eu pertenço, né? Então, o comportamento pró-social, e a gente vê isso nos primatas, por exemplo, de uma forma muito evidente, isso fortalece muito a evolução, né? O desenvolvimento de habilidades que são importantes, como o uso de ferramentas, como estratégias de proteção de grupo, né? Então eu acho que se tem alguma coisa que nos faz humanos, né, nesse sentido que você está me falando, eu acho que é um comportamento pró-social. E pró-social significa empatia, não é? Essa capacidade de me colocar no lugar do outro, de eu ter proatividade, né? O altruísmo para agir pelo outro, mesmo às custas do meu interesse imediato, né? Que são habilidades que eu acho que se vai nos proteger sobre qualquer situação e vai nos fazer permanecer como ideia, como exemplo, como pessoa para os nossos descendentes, vai ser meio por aí, né? Nada disso, nenhum conhecimento ou habilidade intelectual ou científica supera isso. Nesse sentido, eu acho que todo mundo tem uma contribuição importante, inclusive, e de uma forma às vezes muito peculiar, as pessoas com síndromes genéticas que têm deficiência intelectual, que dão para a gente inúmeros exemplos de empatia, de solidariedade, de afeto, né? Então, o que vai fazer a diferença e faz a diferença, a meu ver, é muito isso, né? O que a gente chama de cognição social. Cognição, né? Social aparecendo aqui na tela. Que é o que essa moça, inclusive, está estudando. Com a ajuda dela. Muito bem, adorei a definição. Que lindo, gente. Não é? Somos humanos. É muito difícil essa sua discussão, né? É totalmente filosófica, já fui para outro canto. Porque os humanos, e a gente vê também comportamento pró-social em várias primatas, e sempre vai ter o que foge da regra, sempre tem. Mas talvez cabe a nós usar isso com mais sabedoria, né? Exatamente. Muito bem, muito obrigada por ter participado, mesmo, né, coitada mesmo gripada. Então agradeçam ela por ter vindo aqui, muito obrigada. Tchau, pessoas!